compartilhar uma palavra muito forte que mudou muita coisa na minha vida quando essa ficha caiu. Que são os 3 estágios da fé. Todo mundo está aqui de manhã porque tem fé, senão não estaria aqui. Então você tem fé, ótimo. Mas qual é o estágio da sua fé? Porque você já viu que tem gente que tem fé e tem muito resultado na vida. Tem gente que tem fé e não tem nenhum resultado na vida. Vocês já viram isso? É comum. É muito comum. Por que isso acontece? Porque a fé tem estágios. A fé não é uma coisa engessada. Eu tenho fé, então deu tudo certo na minha vida. Não tenho fé, vai dar tudo errado na minha vida. Não é assim que é. Por exemplo, se a fé não tivesse estágios, Pedro não afundaria quando pela fé deu alguns passos sobre o mar, mas de repente afundou. A fé tem níveis. Muita gente fala que a fé tem tamanho porque Pedro foi um homem de pequena fé, mas na verdade Deus não dá a fé por tamanho, Ele dá a mesma medida de fé para todo mundo. Você que usa pouco e se torna um homem de pouca fé, ou tem gente que usa muito e se torna uma pessoa de grande fé, mas a medida é igual para todos. Mas é lógico que existem estágios. Então eu quero falar sobre o primeiro estágio da fé. O primeiro estágio da fé, a gente vê isso claramente no livro de Gênesis, no livro de Êxodo. O povo de Israel saindo do Egito. Sabe quantas pessoas mais ou menos estavam com Moisés naquele deserto? Mais ou menos. A gente não tem um número exato. Mas eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. Entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas seguindo um só homem. Aquelas pessoas tiveram que ter fé para sair do Egito e ir para a Terra Prometida? Sim ou não? Sim. A pergunta é, qual é o nível, qual é o estágio da fé dessas pessoas? Eu chamo de estágio 1 da fé, que é quando você acredita porque está todo mundo acreditando. Esse é o estágio 1. Eu vou te dar alguns benefícios, mas a maioria dos prejuízos que você toma tendo só o nível 1 de fé. Benefícios, só tem um, você sai do lugar. Estou aqui no Egito, não tem nada acontecendo na minha vida, sou um escravo, não sei o que fazer, mas eu vi que todo mundo está saindo daqui, quer saber? Eu vou junto. Então você sai do lugar. É uma coisa boa, sim ou não? Claro. Você sai do lugar, antigamente você era escravo, agora você está rumo à sua liberdade. Mas você não sonhou com isso, você não acreditou nisso, você não botou como alvo, como meta da sua vida. Você fez porque todo mundo fez. Não tem nenhum problema nisso, só que é muito limitado, você fica preso no nível 1 da fé. Então, o problema do estágio 1 é que você só acredita se todo mundo também estiver acreditando. Você, na linguagem popular, é o famoso Maria vai com as outras. O segundo estágio é um estágio muito conhecido. E muita gente seguiu Jesus no segundo estágio. É o estágio, eu acredito porque vi. Eu acredito porque vi. Ou seja, eu estou aqui, não acredito em nada, estou aqui na igreja. De repente, o aleijado levanta do meu lado. Fala, meu Deus, o que foi isso? Fala, Jesus curou o aleijado. Eu vi, não tem como falar que não foi. Cego enxergar, casamento ser restaurado, testemunho. Quem aqui já escutou um testemunho de alguém de cura, de libertação, era ex alguma coisa, de restauração de família, que te deixou arrepiado? Você falou, você acreditou muito mais em Deus depois desse testemunho? Já passou por essa experiência? Eu já. Mas esse é o nível 2 da fé. É quando você acredita porque viu, ouviu. Você teve contato com alguma coisa que te fez acreditar. E muita gente que seguiu Jesus na época de Jesus, só seguiu porque Jesus fez milagre. Poucas pessoas seguiram e falaram, nossa, esse ensinamento é transformador, esse homem é um revolucionário, vou segui-lo. Poucos foram assim. A maioria foi, ele dá vista aos cegos, ele levanta os aleijados, ele ressuscita mortos. Vou colar nesse homem. Está errado? Não. Está errado não. Mas é a fé número 2, é o estágio 2 da fé. O problema do estágio 2 da fé é que quando você deixa de ver, você também deixa de acreditar.
eu fui crente a minha vida toda. Em 2014 eu quebrei, eu chutei quebrei emocionalmente, quebrei financeiramente, estava sendo humilhado, chutei a parede e falei, Deus não existe. Eu falei isso, comecei a brigar com Deus. Se Deus existisse... E por que eu entrei nessa crise com Deus? Porque era fé 2, estágio 2. Se Deus não está fazendo, então Ele não existe. Eu preciso ver para acreditar. Quem está pegando isso aqui? É muito forte. Se eu não estou vendo, então Deus não existe. Se eu não... Ou seja, a fé estágio 2 só funciona se eu estiver vendo. Aí deixa eu te dar uma notícia. Aí até o ímpio acredita. Aí até o pecador acredita. Aí é fácil. Quando você acredita sem duvidar, você entra no estágio 3 da fé. E qual é a melhor definição de fé? Fé é acreditar sem duvidar. É acreditar sem duvidar. Esse é o estágio 3 da fé. Eu não preciso ver. Deus não precisa provar nada. Eu não faço porque os outros estão fazendo. Eu faço porque eu mesmo sei que se Deus falou, vai se cumprir. Acabou. Romanos 4, 18, 20. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Vou repetir. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Pronto, essa é a fé estágio 3. Deus fala para Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. O que o Senhor quer dizer com isso? Que reis vão proceder de ti. Eu sinto que o meu corpo não tem mais vitalidade, eu tenho 100 anos. Minha esposa tem aproximadamente isso, o ventre dela não tem como gerar mais nada. Mas eu acredito sem duvidar. Ou seja, o versículo de Romanos começa assim, contra toda esperança, em esperança creu. Isso é muito forte. Está tudo ao contrário, mas eu acredito. Eu não preciso de nenhum sinal para acreditar. Esse é o estágio 3. Eu não preciso que Deus faça alguma coisa, só para eu saber, Deus, se é isso mesmo. Eu não preciso, eu já acredito e acabou. Está escrito, eu acredito. Deus falou, eu acredito, sem duvidar. Esse estágio 3 é o estágio que você pode se apegar às promessas divinas e ter certeza que elas vão se cumprir na sua vida. O que Deus falou através da sua palavra vai acontecer na sua vida. Então, se Deus prometeu uma vida de paz e prosperidade para você, vai acontecer. Se Deus prometeu restauração para a tua família, vai acontecer. Se Deus prometeu a cura dessa enfermidade, vai acontecer. Não importa, eu não preciso de ver nada para acreditar, eu não preciso que alguém vá comigo na igreja para acreditar, eu creio sem duvidar. Mesmo contra toda esperança e em esperança eu acredito. Aqui você passa para um novo nível de resultados. Eu já não sou igual ao povo do Egito, que dou o passo de fé porque todo mundo está dando. Eu já não sou igual aquele povo que seguia Jesus porque acreditava porque via os milagres. Agora eu não preciso de nada para acreditar. Estágio 3 da fé. É aqui que as coisas começam a mudar na sua vida. O que eu estou vivendo hoje é porque eu usei o estágio da fé. Infelizmente, muito infelizmente, podia estar vivendo isso desde criança. Mas o meu estágio 3 da fé começou de 7 anos para cá. Quem dera eu pudesse ter acreditado na palavra de Deus desde criança, porque eu fui exposto à palavra desde criança e não tive esse nível de fé, que hoje eu estaria, sem dúvida, ajudando muito mais gente. Mas de 7 anos para cá, eu passei para o nível 3 de fé. O que é o nível 3 de fé? Deus me dá uma visão de alguma coisa, eu não preciso olhar para a conta bancária para pedir permissão para fazer. Porque se Deus falou, eu não preciso pedir permissão para nada, nem para o meu gerente de banco, nem para o meu advogado, nem para ninguém. Vai acontecer. O nível de fé 3 é quando você não consulta o que tem no bolso para saber se pode dar o próximo passo. Você sabe que vai acontecer. Esse estágio 3 da fé, ele faz você sonhar coisas muito grandes
E não é acreditar não, é ter certeza que vai acontecer. Não é só acreditar, é ter certeza, já aconteceu. Mas é muito difícil, mas é que o marido já saiu de casa. Vai acontecer. Mas é que o diagnóstico já chegou. Vai acontecer, é sem duvidar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Fala, Tiago, e aquilo que eu acreditei muito e não aconteceu? Por exemplo, ano passado, a gente batalhou 9 dias no hospital com a minha mãe antes dela falecer. Todos os dias eu ia no hospital. Eu ajoelhava na beira da cama e falava, Deus, faz um milagre. 9 dias orando. Do 8º para o 9º dia, eu não pude entrar no quarto. Então a enfermeira falou assim, só pode ficar do lado de fora, mas tinha um vidro que eu ajoelhei do lado de fora, no meio do hospital, no corredor do hospital. E pela primeira vez eu mudei a oração. Eu falei, Deus, minha mãe já está sofrendo, ela já estava emagrecendo muito, já estava dando vários danos cerebrais. O médico falou, olha, o tempo que ela está em coma já está danificando muito o cérebro. E pela primeira vez eu dobrei meus joelhos e mudei a oração. Eu falei, Senhor, eu tenho pedido um milagre todo esse tempo. Mas como diz o apóstolo Tiago no capítulo 4, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para os seus próprios interesses. Eu falei, o meu interesse realmente é ver minha mãe restabelecida. Mas hoje pela primeira vez eu mudo minha oração. Seja feita a tua vontade. Naquela madrugada ela partiu. Mesmo que você tenha o estágio 3 da fé, se você pedir algo que é contra a vontade de Deus, como ele vai fazer? Se ele sabe o que é melhor para você. E eu tive que mudar minha oração sem enfraquecer minha fé. E no enterro da minha mãe, emocionalmente eu estava melhor do que no tempo de hospital, porque mesmo o enterro sendo a parte mais dramática, é quando você tem que descer o caixão na terra, eu sabia que aquilo que estava acontecendo era o melhor para mim, era o melhor para minha família e o melhor para ela, porque Deus não erra. Então eu falei, Deus, tu fizeste a tua vontade, agora me consola, consola meu pai, que viveu 46 anos com essa mulher. Consola meus irmãos, agora cuida, agora faz o que eu não consigo. Faz aquilo que o terapeuta não vai resolver. Se essa é a sua vontade, agora cuida da gente. Deus está cuidando. O estágio 3 da fé, você já não está preocupado se Deus vai fazer ou não. Aqui que entra a grande revelação. No estágio 3 da fé, acontecendo ou não, não muda o que você acha sobre Deus e o que você acredita. Porque você acredita tanto, é tanta fé, que aconteceu o contrário do que você pediu. Você falou, que bom, Deus sabe de tudo. Ou seja, no estágio 3 da fé, nada mais te abala. Você se torna inabalável. Você não está no deserto murmurando como o povo de Israel. Você não está lá na Galileia só acreditando se vê alguma coisa. Se Jesus fizer milagre, eu acredito. Não, você é inabalável. Você está com pouco, você acredita. Você está com muito, você acredita. Você não tem diagnóstico, você acredita. Com diagnóstico, você também acredita. Ou seja, nada que acontece fora muda o que você acredita por dentro.